Bom, pessoal, uma vez que a gente colocar aqui o galpão, olhem assim, um galpão tipo como o nosso. Aqui 14 metros, aqui temos 3 metros, aqui também temos um outro similar, só que de um comprimento menor. Então tem uma parte bem chata e bem complicada que é o estudo de ventos. O estudo de ventos tem que ver de onde que vem o vento principal, e se bate o vento principal de frente, e se bate o vento lateral, e os coeficientes de pressão externos, ou seja, o vento batendo aí no nosso galpão, e o coeficiente de pressão interno, como se comporta internamente. Isso fica em função das paredes, em função das portas, em função das janelas. É uma série bem complicada. Então, eu vou ensinar para vocês. Mas para ensinar isso, como é muito complicado, eu procurei um software chamado Visual Ventos. Esse Visual Ventos faz tudo de acordo com a norma. Então eu vou colocar aqui o link para que vocês baixem o aplicativo desse Visual Ventos. Ele é totalmente de graça, é fornecido de graça, não tem nenhum problema. Na verdade tem que fazer um pequeno cadastro no site. Aqui podemos ver Visual Ventos. Então ele vem com um código. Em todos os lugares vai falar download free, download free, download free. Ele acha que já vem com um código pronto, não sei se é necessário para vocês. Mas sempre que você coloque o Visual Ventos e coloque download, não baixem vírus, não baixem nada. Ele vai ter que mandar esse download manager. Isso significa que é vírus, né? Não vai lá. Se baixa um aplicativo, não. Vamos num outro, Visual Ventos, eTools. Pronto. Então, tem que até direcionar para este eTools e para poder baixar esse Visual Ventos. Então, nesse eTools, esse não é o eTools. É o eTools, sim, desculpa. Aqui você não tem nome do usuário. Então, tem que criar uma conta, coloca o nome do usuário, coloca uma senha, coloca um e-mail e depois vai nesta pasta de downloads. E desse downloads você baixa o Visual Ventos. Então essa é a forma certa de baixar. Eu tenho o meu, não sei se vai funcionar para com vocês, porque ele vem com um certo código. Mas eu acho que sim, eu vou passar para vocês também na descrição. Agora vamos no Visual Ventos. Então, ligando esse Visual Ventos, vamos ter tudo que está na norma. Aqui temos que colocar as nossas medidas. A medida B. Essa medida B é a largura, que no nosso caso era 14 metros. Agora A, o comprimento A. Esse comprimento A, qual que seria o tamanho? A gente não definiu. Então eu vou definir 36 metros. Então temos 36 de tamanho e a distância entre pórticos vai ser 6 metros. Essa distância de 6 metros, a gente pode usar um perfil C para essa distância de 6 metros. Um perfil C funciona tranquilamente. Colocar os contraventamentos seria a armadura secundária. Se ultrapassa de 6 metros, você gostaria que fosse maior, tipo de 7 até 10 metros, aí eu tenho que usar um perfil I ou um perfil H. Se eu quero que seja mais de 10 metros entre pórticos, aí eu já posso fazer uma treliça
uma treliça que fique aqui, nessa direção. Ou seja, um pórtico, outro pórtico, 10 metros, e eu vou ter que colocar uma treliça aqui para que suporte meu telhado. Então, o valor ótimo é uns 6 metros, 6 a 7 metros, e eu posso usar o perfil C tranquilamente para funcionar. H. Como vemos, H é o tamanho do nosso pé direito, que tínhamos colocado 3 metros. Aqui pede o ângulo B, mas a gente não tem ângulo, a gente o que colocou foi 1.5 aqui dessa parte. Na verdade, nossa altura foi de 3.3, acho que aqui é com vírgula, e nosso H1 foi de 1,50. Então aqui colocamos 3, mais 30 centímetros. Isso está no FTUS. Tomara tenha salvado. Pórtico, péssimo. Então aqui vamos ver a distância, 3.3, e esta distância daqui um pouco mais para baixo. Bom, 3.3 e 1.5, fizemos a aula anterior. Então, aqui temos que ver que forças entram aqui e em que sentido. Uma estrutura metálica ele mexe muito. Então, se vem o vento neste sentido, aqui bateu o vento, agora eu vou fazer um print screen, preciso de um. Então, se o vento vem nesse sentido, o que vai acontecer? Aqui meu galpão vai querer quebrar aqui para cima, porque vai empurrar como se fosse uma bexiga. Então empurrou de aqui, como o ar comprimiu aqui, o ar vai querer sair aqui com uma certa pressão, e aqui com uma pressão menor, e aqui também com uma força menor. Então, esta força que está batendo aqui vai querer estourar aqui com muita força, aqui com menos força e aqui com menos força ainda, porque a estrutura metálica ela é muito flexível. Já a estrutura de concreto, ela fica na boa. Mas esse é o principal problema da força dos ventos. E imaginem, no outro sentido também vai funcionar isso. Então, uma vez que já coloquei as medidas geométricas, eu vou colocar confirmar. Aqui ele vai determinar uns certos valores que é próprio da carga de ventos, que devem ter visto na aula de cálculo estrutural. Aqui, todos os galpões vamos dividir em A1, A2, A3. Esses 36 metros vamos dividir em pedaços de 12, 12 e 12. Nesta parte tenho C1, C2, girando aqui, eu tenho B1, B2, B3, B1, B2, B3 e finalmente D1 e D2. Então aqui eu tenho áreas fixas e áreas móveis, é área de abertura. O que significa essa área de abertura? Bom, um galpão mais ou menos desse tamanho tem duas portas, elas abrem e fecham. Então vai estar o dia inteiro essa porta aberta, esse galpão. Então, mais ou menos aqui, se a área é uns 14, aqui a porta vai ser 5, 5, acima outros 5, 5 por 5, 25, vezes 2, 50 metros quadrados vai estar nessa parte. Então, eu vou lá na parte da frente, que seria o C1, e eu vou colocar 50 metros quadrados, que seria equivalente a estas duas portas. Agora lá atrás,
Eu vou colocar também 50 porque eu não sei, talvez entra coisa por trás, entra coisa por frente. Eu tenho que prever isso. Então aqui isso seria como fixo, porque vai estar aberto o dia inteiro. Móvel seria uma porta que abre e fecha constantemente. Esse não seria o nosso caso. Agora nas laterais, A1, A2 e A3, então temos a parte lateral do galpão. Então, para procurar um galpão similar, aqui a janela está fechada praticamente. Aqui nesse outro, nem tem janela. Ah, tem galpões que nem tem janela. Isso também se coloca. Então aqui também não tem janela. A maioria dos galpões não tem janela na lateral. Por quê? Porque tem outro galpão na lateral. Ou tem uma construção, ou é a casa do vizinho. Você não pode construir janelas de fácil para olhar no teu vizinho. Então é uma coisa arquitetônica, tem que deixar 1, 2 metros de espaço. E ninguém quer perder esse espaço de 1, 2 metros. Então a lateral geralmente são feitas por estas janelas para que passe um pouco de luz, um pouco de ar, mas não são umas janelonas grandonas. Aqui sempre fica o galpão sempre fica do lado de um outro galpão, ou do lado de, como vimos aqui, fica uma casa, fica outra casa. Então aqui temos outros galpões, aqui temos diferentes tipos de portas. Eu já assumi uma porta bem grandona. Então, para saber como que são as portas, as janelas, é só procurar na internet. Não tem muita magia nisso. Então, na lateral, tem uma janela assim. Podemos colocar estas janelas, mas de que tamanho? Então, A1, A2, A3, eu poderia colocar... Não, agora seria fixo, porque essas estariam abertas. Se cada um é de 12, 12, 12, isso é dividido, independente do tamanho, sempre dividido em 3, na parte do estudo de eventos. Então 12 por 1 metro, então vou colocar 12 metros quadrados, 12 metros quadrados, 12 metros quadrados. No outro lado, em B1, B2 e B3, também 12 metros e 12 metros. Estas seriam fixas também, porque essas janelinhas, elas nem fecham. Móvel seria uma janela que abre e fecha. Então, uma vez que coloquei todos os dados, aí coloco continuar. A ver, D1, D2, a janela, a porta de atrás. Eu vou colocar, por si acaso, uma porta traseira. Mas essa sim vai ser móvel. Ou seja, a porta traseira eu vou deixar fechada, mas às vezes vou abrir para que saia algum produto, às vezes. Então é uma porta traseira que eu vou colocar, por isso eu coloco móvel e estas aqui. Se eu errar em alguma destas, é um errinho tão pequeno que praticamente não afeta muito o cálculo estrutural. Então, se aqui deu algum errinho, não se preocupem, é só arredondar. Continuamos. Este é um gráfico de isopletas. O que é isopletas? Significa que cada linha tem uma velocidade de vento diferente. Aqui tem 30, 35, 30, é um mapa de velocidades do Brasil inteiro. Se vemos aqui São Paulo, a velocidade atinge a 45 metros por segundo. Aqui Santos, cadê Santos? Estamos mais ou menos em 40. Se a gente tiver uma estação pluviométrica e termos a velocidade do vento, então podemos inserir aqui a velocidade do vento. Mas em caso de não termos, então podemos usar essa velocidade. Essa velocidade básica do vento tem que ser multiplicada por 3 fatores. S1, S2, S3, de onde que está localizada, as condições topográficas, tudo isso vai ser multiplicado por esse valor de 40 para ter o verdadeiro valor da velocidade do vento. E essa velocidade do vento vai ser multiplicada por uma outra fórmula
E se vemos em ajudas, essa velocidade característica é igual à velocidade básica multiplicada por 3 fatores. E depois, essa velocidade característica elevado ao quadrado vezes 0,613, ele vai se transformar em uma força em Newton por metro quadrado. Então, coloco o valor de 40, que eu tirei aqui do mapa de isopletas, e vamos a continuar. O fator S1. Se eu tenho um terreno plano, ou francamente acidentado, ou seja, plano, sabe, um pouco na praia. Então, meu fator S1 vai ser 1. Se um vale profundo é protegido do vento de qualquer direção, é um vale, assim, está tipo dentro da cidade, é um vale protegido do vento, o valor S1 vai ser 0,9. Agora, se coloco no meio do talude e do morro, eu tenho que seguir estes indicativos. Aqui eu vou ter um ângulo, aqui vou ter a altura do prédio, o Z, e aqui a altura do talude. No caso de ser morro, é a altura do talude, o D, aqui o ângulo do morro, e aqui a altura do prédio. Agora, o que fala este aqui? Se a distância é 4 vezes a altura, aqui já posso usar o valor S1 igual a 1, que seria de um terreno plano. Mas vou usar um morro. Então, o morro eu decidi fazer com um ângulo de 30 graus. A altura aqui, 30 metros, 30. E a altura do meu prédio, minha estrutura, vai ser 3 mais 0,3 mais 1,5. Vai dar 4,8. Então, esses seriam os dados que eu tenho que colocar aqui. O ângulo, 30 graus. Z, altura do prédio, 4,8. E a altura total do talude, 30 metros. Aí, ele vai calcular um valor S1 para o vento. Então, é mais fácil estes dois, é só escolher, mas eu decidi colocar o talude e morro, que é o mais complicado, para ter um exemplo real. Bom, aqui fala no ponto A e C, S1 igual a 1, ou seja, se minha estrutura está aqui no pé do talude, ou está a 4 vezes a altura do talude, aí eu uso 1, e 1 seria terreno plano. Vamos continuar. O fator S2. Categoria 1. Superfície lisa de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão. Ou seja, mar, exemplos. Eu sempre olho os exemplos, é melhor. Mar calmo, lago, rio. Não está no mar. Categoria 2. Terreno aberto em nível ou aproximadamente em nível. A ver, vamos exemplos. Zona costeira, pântano com vegetação, campos de aviação, pradarias, também não. 3. Terreno plano ondulado com obstáculos. Exemplo, granja, casa de campo, fazenda, subúrbio, quase lá. Essa é a minha ideia de colocar lá em Santos. É quase isso. Vamos no próximo. Terreno coberto por obstáculos numerosos e pouco espalhados em zona florestal, industrial ou urbanizada. Cota média dos obstáculos é 10 metros. Ou seja, seria tipo na cidade. Os obstáculos de 10 metros seriam prédios. Então, eu acharia que este é melhor. Cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos. Eu acho que esse é melhor. Aqui o último é terreno coberto por obstáculos numerosos. Cota média dos obstáculos 25 metros. Isso aqui é no meio de São Paulo. Então, o que mais melhor, eu sei que está errado, né? Seria esse de aqui. Aqui a classe de edificação temos que colocar o tamanho. Só que aqui o tamanho ele já é colocado automaticamente, porque colocamos em geometria, já colocamos o valor. Então aqui esse valor eu não posso mexer,
porque já está colocado. Então colocou aí, calcular. Aqui me dá o valor de 0,76 de fator S2. Agora vou no fator S3. O fator S3 fala assim, é um fator estatístico. Este é o valor de rugosidade e é o fator topográfico. O fator estatístico, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro de mais pessoas. Hospital, quartel de bombeiros, não. Edificação para hotel, residência, comércio, indústria, com alto fator de ocupação, mais ou menos. Para comércio, indústria. 3. Edificações e instalações industriais de baixo fator de ocupação. Depósito, silo, construção qual? Esse é, para mim, não, dependendo de para onde que vocês estão fazendo a estrutura, tem que escolher o 2, 3. 4, vedações, que não é o caso, e 5, edificações temporárias. 3, está na cara que é 3. Agora, este é o galpão visto de cima, em que o vento está batendo aqui na frente. Então aqui está tentando estourar com muita força. Ou seja, olhem, a direção da força é 0,70 para aqui, um coeficiente de pressão externa das paredes. E essa força de 0,7 está criando que aqui tenta estourar pela lateral, meu galpão, logo na porta. Depois, na parte A2 e B2, diminui. E na parte A3 e B3, diminui ainda mais. E aqui também diminui um pouco mais. Isto que eu tinha mostrado. O vento bate, aqui tenta destruir, só que está nas paredes. Esse daqui, isto é no teto, e este daqui é nas paredes. Então, estou vendo de em cima cortado. Então o vento que bateu aqui tenta estourar forte, menor. E se o vento der lateral, aí esse vento lateral também vai tentar aqui estourar forte, aqui devagar e aqui devagar. Mesmo esquema que eu mostrei aqui. Logo no início tenta estourar muito e depois diminui. Então isso, os coeficientes eles já são dados pelo programa. Esses coeficientes já são padronizados, estão normados, não podemos mexer. E esses coeficientes já estão prontos e o bom do programa, ele já faz para a gente. Agora vamos ao teto. Aqui a força está batendo e aqui o teto está querendo quebrar com 0,8. Aqui quer estourar com 0,6. Aqui com 0,2. Esse sim é este gráfico. Vento bate, o teto quer estourar com menos. Aqui 0,8, 0,6, 0,2, vai diminuindo. E se o vento bate em 90 graus, também quer estourar toda esta parte primeiro. Tudo isto quer estourar bem forte, isto para fora. Todos são ventos que querem de dentro para fora, se notam. Ou seja, a maioria pensaria, o importante é o peso, ou seja, de cima para baixo. O peso em estruturas metálicas é muito leve. Então, o principal é esta parte dos ventos. Então, esse vento, aqui também já está tudo tabelado, tudo já está calculado pelo programa, os coeficientes de pressão externa do telhado. Então, esses coeficientes já foram colocados na minha estrutura. Eu teria que fazer manualmente todos e cada um desses e juntar todos eles. Vamos no, acho que é penúltimo, coeficiente de pressão interna. Então, no coeficiente de pressão interna, se eu colocar aqui relação entre as áreas das aberturas e a área total da face, ele vai usar os valores da geometria. Ou seja, os valores da geometria que eu coloquei vão ser usados se eu selecionar essa parte de aí. Aqui temos outras. Abertura dominante de uma face paralela ao vento. Então, abertura dominante não situada na zona de alta sucção interna.
Abertura dominada situada na zona de alta sucção externa. E bom, aqui está dando um pequeno problema. Eu vou dar uma pausa no vídeo, consertar e já volto. Bom, justo nesta aula eu descobri um problema deste. Aqui tínhamos colocado 50 metros quadrados, 50 metros quadrados. Então, esse valor nas fórmulas não bate. Porque se aqui a face é 14 e a altura é 3, então 14 por 3, eu vou ter só 42 metros quadrados. Como eu vou ter 42 metros quadrados, aqui em máximo eu poderei colocar uns 18 e 18, aqui 18 e 18. O que estava acontecendo é que o programa achava uma coisa incoerente lá dentro. É o ruim dos programas, você não sabe o que acontece lá dentro. Então, uma vez consertando isso, colocamos aqui em geometria 14, comprimento 36, altura 3.3, altura 1.5, distância entre pórticos 6 metros, continuar, 40 de velocidade básica, talud de morro, ângulo de 30, altura do prédio 4.8 e altura do morro 30, continuar, aqui terreno plano, ondulado com obstáculos, calcular, o S3 seria edificação, instalação, depósito, silo, construção rural, continuar, aqui a gente não mexe nada. Seriam os fatores que estaria o programa, a norma está assumindo. E aqui temos o CPI, que se eu colocar aqui, agora já funciona, ele vai calcular em função da geometria que eu dei. Todas estas outras seriam casos mais gerais. Por exemplo, abertura dominante não situada em zona de sucção externa. Qual que é a zona de sucção externa? Esta é a zona de sucção. Então aqui é uma zona de sucção menor, uma zona de sucção maior. Então fala abertura dominante não situada em zona de alta sucção interna. É um pouco complicado, mas esse seria este caso se a porta estaria aqui. Abertura dominante situada na zona de alta sucção externa. Isso significa que a porta estaria aqui, nesse lado do galpão. Edificações efetivamente estanques e com janelas fixas que tenham probabilidade expressável de serem rompidas. Ou seja, seria fechado. Este coeficiente de pressão interna é a pressão do ar que já está dentro do prédio, como que ela fica agindo. Estas que seriam coeficiente de pressão externa é o vento externo como que age nas paredes, e este do telhado é o vento externo como que age com o telhado. Este CPI é a forma, os buracos que tem lá dentro e como que ela vai agir dentro. Então não é esta parte que a porta fica na lateral, na outra lateral. Aqui temos a abertura dominante em uma face e a abertura dominante na face do barlavento. Como vocês são de Santos, isto devem saber, né? Barlavento é onde eu vejo direção do vento. E aqui a abertura dominante na face de sotavento, ou seja, se a abertura dominante está em contra do vento, então seria essa que escolhemos, essa que escolhemos. Eu gosto de colocar essa porque é um pouco mais aprimorado esse valor, é um pouco mais conservador. Acho que dá valores de 0.7 mais ou menos. Um pouco menos do que este. Seria única. E aqui vamos outro. 4 faces igualmente permeáveis. Seria quando as 4 faces seriam iguais. Aqui 2 faces opostas igualmente permeáveis e as outras 2 faces impermeáveis, ou seja, 2 portas, porta da frente e porta de trás, e nas laterais totalmente fechado. Isso é também bastante comum, este tipo de galpões. Mas esse daqui é um pouco mais conservador, então vou continuar.
Acabei. Estes seriam todos os casos. O vento batendo de frente produz estas forças de sucção de 0,808 e forças de compressão 0,404. Aqui produz essa força de 0,808, 0,404, 0... Temos que fazer 4 simulações estruturais. Sim, 4 simulações. Tem que fazer 4. É muito trabalho? Sim, por isso que nos pagam. Então, o engenheiro estruturista tem que fazer as 4 simulações, porque podem se dar esses 4 casos. Se o vento bate de frente, é um caso. Se o vento bate na lateral, é outro caso. Então, aqui temos 4 possíveis casos que podem se dar. Então, por exemplo, esta parte. Vá para fora 4, volta para fora 4, então aqui dá 0. Só que também com o vento em outra direção, pode ser 0,4 para fora. 0,4 para fora, 0,4 para fora. Então, estes são coeficientes que tem que multiplicar pela velocidade, pela força que foi determinada usando a velocidade característica. Então, continuar, já que o programa é tão bom, o programa bonzinho, ele nos dá para jogar diretamente no FTools. O FTools, cargas distribuídas, cargas distribuídas. Ele nos dá diretamente para jogar no FTools a carga e em que direção dos 4 possíveis casos que pode dar. Aqui é 0, 0. Então aqui o valor que fala menos significa que está indo para fora. Indo para fora, indo para fora, indo para fora. Tudo para fora, para fora, para fora, para fora. Aqui está indo para dentro, que é o vento que está batendo nessa direção. A força do vento, a força do vento. Então, agora vamos colocar, por exemplo, este caso. 11.56. Cargas. Cargas. Vou criar 11.56. A força vai ser no eixo X, 11.56 kN/m. Aplico. Se aperto a tecla Shift, tada! Todos os ventos de 11. Aqui não tem, viu? Pronto. 11.56, 11.56, 11.56. Agora, para aqui para fora, 1,05. Volto para cá. Eu vou criar 1 menos 1,05. O que importa é a direção. No eixo X está indo para lá. E no ventos também está indo para a mesma direção. Aqui é positivo ou negativo. Mas o FTools tem outro sistema de referência. Então eu vou fazer no mesmo eixo, 1,05. Então 1,05. Aqui eu vou selecionar porque agora o vento está batendo pela parte de dentro. Então bate, já tenho todas as minhas cargas de vento aqui. Agora vamos aqui, o vento que está querendo estourar para cima. O vento que quer estourar para cima é aqui. Se notam, estes dois são igualzinhos. Tem esses casos sim que são igualzinhos. Aqui também, deu que igualzinho. Então, em alguns casos fica diferente, mas na maioria ficam só 2 casos. Então aqui é 0, estes menos 7.53, que seria o vento batendo nessa direção. Então, como eu não sei onde que vai ser o vento, quando eu projete, aqui eu vou ter certos valores, outros certos valores,
E com o que eu projeto este lado, eu vou projetar o outro lado. Porque eu não sei de onde que vai vir o vento. Então, já sabemos, aqui vou colocar uma de menos 7,53. Então, vou criar uma nova 7,53. Mas agora, como eu vou fazer que suba para cima? Nessa direção, na direção da treliça. Local. Quando pressiono o local, isto vai ser usado como eixo de referência de X e de Y. Então, bom, vamos no Y, valor era de 7,53, que memória, está aqui, menos 7,53, só que local, para que use isto como escala local, X e Y local. Aplico, seleciono, agora seleciono, aplicar, seleciono, aplicar, seleciono, aplicar. Então já coloquei uma das cargas do vento. Eu tenho que colocar as duas cargas do vento. Ou seja, esta coloquei, essa coloquei e além o peso próprio. Então, por enquanto, acabamos aqui a aula, já bastante. Só para colocar o vento seria todo esse trabalho e todo este vídeo. Então, gostaria de dar trabalho, mas é meio complicado. Então, gostaria que refaçam o que eu fiz para usar o Visual Ventos, determinar esses valores e colocar no FTools também essas cargas. E também, já que estava aí, voluntariamente, colocar as cargas do vento quando o vento bate de frente. Esta seria quando o vento bate de lateral. Mas minha estrutura vai estar no meio de dois prédios. Então já não faz esta daqui, porque o vento não vai bater na lateral. Mas ainda assim, a norma fala para fazer. Então eu não faria se este é meio de dois prédios. Bom, ok, muito obrigado, tomara tenham gostado. A segunda já vamos colocar todo o peso aqui, todo o peso, e com estas duas simulações já vamos ter todos os momentos cortantes, cargas axiais, e aí vamos ir a projetar com o valor máximo. E isso vai nos dar o perfil para construir todo o nosso galpão. Então estamos umas 2, 3 aulas de determinar o perfil ideal.